Eram férias forenses e o juiz Orimar de Bastos foi convocado a fazer o plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vista, achei o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e o outro é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos, nas alegações finais do advogado de defesa, na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem. E vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras dos adivinhos. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, quer dizer, não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Orimar de Bastos e numa terceira já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Perdi 6 anos da minha vida. Então, foram 6 anos enrolado com processo. Parei de estudar, hoje eu poderia ter formado, na época eu larguei de estudar, não prossegui os estudos. Só tenho que agradecer a ele e ao Chico, né? Colegas, eu dizia, eu ia passando às vezes no corredor fora, falava, vem o juiz do além, juiz que decide do além. E isso foi uma crítica até que eu já estava encabulado. Será que eu agi certo, será que eu agi errado? Se não chega a tanto, pelo menos o juiz Orimar de Bastos, por intermédio de Chico Xavier, também recebeu cartas de colegas que já se foram. Ele veio receber uma carta psicografada dirigida a mim, através do espírito do doutor Adalberto Pereira da Silva, que foi juiz em Piracanjuba, onde eu também havia sido juiz, e ali ele veio narrando o porquê que eu fui envolvido nessa decisão. O juiz Orimar de Bastos hoje está aposentado, mas exerce a função de advogado no estado do Tocantins. As lembranças do episódio que quase levou José Divino para trás das grades deve virar outro livro. Juiz e réu se viram muito pouco. José Divino acompanhou toda a entrevista no salão do júri do Fórum de Goiânia, disfarçado de operador de iluminação de nossa equipe. Escutou atentamente o que nunca teve a oportunidade de ouvir antes. Se houvesse a condenação, o Divino hoje talvez seria uma pessoa estigmatizada. E eu acredito que a justiça foi feita. E a justiça foi feita, vão acentuar, graças àquela mensagem que foi ali dentro. Por isso que eu acredito, sempre falei e falo, temos que dar credibilidade às palavras de Chico Xavier. Porque se fosse qualquer um outro, talvez a gente não acreditava. Mas com o Chico a gente tem que acreditar. Você acha que o juiz agiu certo mesmo, José Divino? Mas esse é o José Divino? Esse é o José Divino. Eu não conhecia ele, tá vendo? Eu não conhecia ele. Você já chegou a falar isso que o senhor me falou pro José Divino? Não, aliás, eu ouvi o Zé Divino uma vez só. Eu não conheço o Zé Divino. Agora você me falou que esse moço aqui é o Zé Divino, até foi uma surpresa que eu tive e tenho o prazer de dizer realmente, eu apliquei a justiça, eu acho que se realmente você fosse condenado, você teria um estigma na sua vida, porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no processo, você não fez aquilo por querer, aquilo foi um acidente. E eu tenho certeza que ficou marcada a vida toda você com isso aí, mas acho que Deus é muito grande e você deve saber que foi uma aprovação que você teve, né? A família foi feita à vontade de Maurício inocentar o amigo. Há muito tempo Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual.
Mas antes de se dedicar à nova tarefa, o jovem deixou através de Chico Xavier mensagens para confortar a família. Peça a meu pai para que no íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. Outros casos, como o de Maurício, surgiram nos tribunais brasileiros. A Psicografia ante os Tribunais é um livro que trata justamente do assunto. Chico Xavier chegou a ser interrogado para um processo instaurado em Gurupi, Tocantins, em que um rapaz matou o irmão. Através do médium, o espírito do morto também pedia a absolvição do acusado. A história de Maurício Garcês Henrique. Aos 15 anos, Maurício rouba o carro do pai para se encontrar com um amigo. Caramba! Deixa abusado, Maurício! Olha a curva, rapaz! Olha! Irresponsável! Você podia ter morrido ou ter matado alguém, hein? Desculpa, pai. O senhor tá certo. Não é por causa do carro, não, mas eu tô cansado dessas suas molecagens. Você vai pra casa da sua tia, tá bom? Vambora, vai. Calma, pai, calma. Na época o pai dele brigou com ele saiu de casa, foi pra casa da tia dele. Aí foi quando aconteceu. Madrugada de 8 de maio de 1976. Não? Maurício sai de uma festa com o amigo José Divino. José, você acredita em disco voador? Sei lá, acho que não. O que você acha que tem lá em cima? Estrelas, cometa, essas coisas. Só? Você acha pouco? Não, é que... Você acha que os espíritos ficam lá em cima olhando pra gente? Ih, que papo brabo, Maurício. Acho melhor a gente ir pra casa dormir. Aliás, se você quiser ir pra aula amanhã, não passa lá em casa não, que eu não vou, viu? Me ajuda aí. Segura aqui o frango pra mim. Quando foi no outro dia cedo, no sábado, ele chegou cedo lá em casa pra gente ir pra aula. Aí eu falei, não vou pra aula não. E ele tava muito triste com essa situação com o pai, né? Ele tá fora de casa, o pai brigado com ele. E eu lembro direitinho, por isso que ele tava adivinhando. Maurício e Divino ouvem música e conversam na despensa. Sabe, Zé, tem vezes que eu me arrependo de ter nascido. Que isso, rapaz, que besteira. Daqui uns dias teu pai vai estar numa boa com você de novo. Sei não. Ele ficou muito magoado. Isso passa, cara. Esquece. Maurício, hoje tem uma festa pra gente ir, cara. E eu tô sabendo que a Erika vai estar lá. Jura? Uhum. Rapaz, fica até nervoso. Dá um cigarro, Zé. Eu preciso de um cigarro. Não, eu não tenho não, cara. O meu acabou. Um jeito vai ser atacar a pasta do velho Matias, né? Tem sempre um cigarro aqui dentro. Achou? Não. Mas achei isso aqui. Brinca com isso não, Maurício. Agora você vai ter que me dar um cigarro. Ou então eu te mato. Para com isso, Maurício. A gente se encontra no além. Eu não tô achando a menor graça. E o meu pai não gosta que mexa nas coisas dele. Dá isso aqui que eu vou guardar. Tudo bem. Vou pedir um cigarro pra sua mãe. Aí ele saiu pra cozinha, eu tomei o revólver dele, né, pra guardar, só que eu não guardei o revólver. Quer um cigarro, Zé? Quero não. Você atirou! Maurício! Maurício! Não, foi sem querer, Maurício! Mãe! Mãe! Eu queria sem querer, mãe! Maurício! Maurício! Fala comigo, Maurício! Fala comigo, Nem o cigarro caiu da boca dele. Ele só pôs a mão aqui assim e falou, Zé, você me atirou. Maurício já chegou morto ao hospital. O pai de José Divino, que era oficial de justiça, foi quem avisou a família de Maurício. Logo depois ele escondeu o filho para evitar o flagrante. José Divino, assassino confesso, só se apresentou à polícia 4 dias depois.
A intenção era vê-lo preso pelo crime que ele cometeu, porque até então nós achávamos que ele era um criminoso. Inconformados com a morte do filho, os pais de Maurício vão ao cemitério diariamente durante um mês. Ia para o cemitério, vinha almoçar, acabava o almoço, nós voltávamos para o cemitério, saía de lá à noite. Os pais de Maurício ainda estão em estado de choque quando recebem a visita da mãe de Henrique, o jovem morto com um tiro no motel 3 meses antes. Maurício tinha aula de música com Márcia, irmã de Henrique. Porque eu precisava prestar a minha solidariedade. O Maurício era muito querido lá em casa. A Márcia está sentindo muita falta dele. A nossa dor é muito grande, dona Agostinha, muito grande. Eu sei o que é isso. Eu trouxe esses livros para vocês. São livros espíritas? Isso mesmo. Eu sei que vocês são católicos, mas eles vão ajudar vocês a superar a perda. Eles trazem mensagens de conforto e esperança. Nós vamos ler, com certeza. Muito obrigada. Aí eu mais meu marido, a gente começamos a ler, pensar, refletir. Aí resolvemos ir no Chico. O que foi, minha filha? O meu filho, seu Chico. Eu não aguento mais de saudade. Eu preciso falar com ele. É preciso ter paciência. E diga o nome dele, a idade, e vamos esperar. Ele se chamava Maurício e tinha 15 anos. Aquele menino de Goiânia que estava brincando com um revólver com um amigo chamado Divino. Isso foi num sábado pela manhã, não foi? Começou a relatar a história pra mim, entendeu? Eu nunca tinha me visto. Porque aquilo ali não é que eu tinha lido no jornal, é porque ele estava tendo aquela visão ali, estava me falando. Ele podia estar aqui vendo, além de mim, mais umas 5 pessoas e dando nome a cada uma dessas pessoas e dizendo que parentesco essa pessoa tem comigo. Os pais de Maurício começaram a frequentar um grupo espírita. Eles receberam pequenos bilhetes em que o filho dizia estar bem e prometia escrever assim que fosse possível. Durante quase 2 anos, os pais de Maurício continuaram querendo a punição do assassino do filho. Os pais de Maurício recebem a primeira carta do filho. A partir daí, eles aprendem a perdoar. Queridos papai, mamãe, Maria José e Nádia, que Deus nos abençoe. Estou aqui com meu avô Henrique e peço a vocês coragem e resignação. Preciso lembrar de Deus nos acontecimentos da terra. Faço um pedido. Não fiquem pensando na minha volta para cá, criando sentimentos tristes. O Zé Divino não teve culpa no meu caso. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, pois não devia ter ficado brincando ao invés de estudar. Prometo melhorar para fazê-los tão felizes quanto eu puder. Sou seu filho, irmão saudoso e agradecido, Maurício Garcês Henrique. E ele assinou, mas eu não conhecia a assinatura do Maurício, nem eu, nem minha esposa, nós não sabíamos da assinatura dele. Trouxemos aquilo para casa. Quando a minha esposa foi procurar os documentos dele, a identidade dele era idêntica. Onde estão as cartas do Maurício? Tá, que o Chico psicografou. E nós, logo na primeira mensagem, nós reconhecemos que realmente ele estava falando a verdade e que o Zé Divino merecia perdão e nós perdoamos o Zé Divino. Então até um grafoscopista católico, apostólico, romano, seríssimo, pegou mensagens de Chico, confrontou as assinaturas de mensagens particulares assinadas por Chico com as assinaturas autênticas, originais dos mortos, e chegou no final e falou assim, eu só posso dizer que essa assinatura é a assinatura do morto. A polícia continuava investigando o caso e os peritos concluíram que a versão de disparo acidental dada pelo acusado José Divino poderia ser aceita. O caso, coincidentemente, também foi parar nas mãos do juiz Orimar de Bastos, que já tinha absolvido outro réu
a partir de mensagens psicografadas pelo médium Chico Xavier. Junho de 1980. O acusado, José Divino, é levado a júri popular e absolvido por 6 votos a 1. Até hoje, ele agradece a Maurício. Decidiu por 6 votos a 1 que o réu José Divino Nunes é inocente. O que eu posso falar para ele é agradecer ele pela amizade que ele teve por mim, dele ter vindo, feito o que ele fez. Porque na época era palavra minha, não tinha testemunha, não tinha nada, né, contra do promotor.